dia, nono ano, tudo bem? Então, vamos para mais uma videoaula e hoje nós vamos entrar no capítulo 8, o último capítulo do livro, tá? Página aí 154. Vamos pegar o livrinho, nosso último capítulo. Vocês acreditam que ainda há pouco eu gravei a videoaula pro pessoal do oitavo ano e sem querer, em vez de eu falar bom dia, nono ano, oitavo ano, eu falei nono ano. Só fui ver depois. Chamei o oitavo de nono ano. Mas enfim, o vídeo foi gravado certo, né? Só a introdução aí, o bom dia que foi errado. Mas vamos lá. Esse capítulo fala sobre debate, né? E a gente sabe que debate é o quê? Né? A gente vai, né, estar falando, né? Debate é quando as pessoas se reúnem, né, e falam sobre um determinado assunto. E aí cada um, né, tem algo a falar, né, algo a opinar, né, sobre aquele assunto até chegar em um consenso, tá? Na página 155, né, o livro traz aí, né, ele coloca assim: o debate cujo trecho está transcrito a seguir ocorreu ao vivo em um programa jornalístico de televisão. Lendo, você terá a oportunidade de conhecer opiniões controversas sobre um tema importante e atualmente bastante discutido na sociedade brasileira. Então, é um debate sobre a maioridade penal, né? É aquela polêmica, né? Se o menino ou a menina comete um crime, né, e ele é de menor, né, ele vai ser punido? Ele vai ser preso? Né? Ou só quando tiver 18 anos, né? Então, essa questão aí é uma polêmica, né, que vem se arrastando. E aí o livro traz aí esse debate, né, com várias pessoas, né, participando desse debate. Se vocês não leram, eu peço que vocês façam a leitura, tá? Eu não vou ler tudo agora, porque senão o vídeo fica muito grande, depois eu tenho dificuldade de anexar ele na plataforma, tá? Na página 158, a partir da segunda questão, vamos aí, página 158, a partir da segunda questão, diz assim: qual dos debatedores é favorável à redução da maioridade penal? Então, você lendo lá, né, o debate, você vai ver que é o Thales César de Oliveira, né? Ele é a favor da redução da maioridade penal. E qual é o contrário a essa medida? Né? O contrário é o André Ked, né? Que é contrário à maioridade penal. Um é a favor e o outro é ao contrário. Né? E aí, né, eles vão estar debatendo essa questão aí. Observe os trechos a seguir. Bom, eu sou favorável à redução da idade penal para 16 anos. Isso é o trecho A. Trecho B. Na verdade, acho que a questão dos adolescentes tem que ser vista de forma mais ampla. E aí nós vamos, então, interpretar esses dois trechos aí. Identifique pronomes e verbos empregados que são comuns em gêneros como debate. Então, no trecho A aí, o pronome que ele coloca aí, que ele menciona, é o pronome eu, né? Bem no início aí ele fala, bom, eu sou favorável. Então, o pronome aí é o pronome eu e o verbo é o verbo sou, né? Eu sou. E no trecho B, o verbo é o acho, né? Eu acho, né? Então, no trecho B é o verbo acho. A que pessoa do discurso eles se referem? Né? Eles estão se referindo aí à primeira pessoa, né, do singular. Né? Tanto o sou quanto o acho, né, são verbos na primeira pessoa do singular. Por que isso ocorre nesse gênero? Né? O emprego aí, né, dessa primeira pessoa aí, ele ocorre por quê?
pelo fato, né, do debatedor, né, da pessoa aí, expor sua própria opinião do tema, né? Então, se eu estou participando de um debate, então eu vou expor o que eu acho, a minha opinião. Então, eu vou falar eu acho, né, eu penso, então é tudo em primeira pessoa do singular. Em sua opinião, quarta questão agora, tá? Em sua opinião, por que um tema como a redução da maioridade penal gera opiniões controversas? Então, isso aí é uma questão pessoal, né? Como eu sempre falo, questões pessoais, cada um, né, interpreta de uma maneira, cada um pensa de uma forma, porém tem que ser coerente com o que está sendo falado aqui, né? Então, as respostas possíveis aí, né, é que é um tema polêmico, né, e, como eu falei, cada indivíduo tem seu ponto de vista, né, então, cada pessoa aí, né, tem que estar aí sintonizada, né, com os dados, com as situações, né, com as informações passadas aí, tá? Então, vocês vão colocar a resposta de vocês nessa quarta questão de acordo lá com o texto, tá? Vocês vão dar a opinião de vocês, mas não fugindo aí do que está sendo debatido aí, né, nas páginas aí 155 a 157, tá ok? Na página 159, diz assim: o debate lido foi apresentado oralmente em programa televisivo, né? Foi um programa de televisão que foi feito esse debate aí. Que programa é esse? Então, o programa nós vamos verificar lá na página 157, aqui bem no finalzinho, né? Tem assim as informações. Então, o programa, entre aspas, tá? É o nome do programa. Com que intenção a emissora apresentou um debate abordando a redução da maioridade penal? A intenção que ela teve é de formar opiniões, né? Quem são os possíveis espectadores de um programa como esse? Né? As pessoas que se interessam, né, pelos assuntos atuais, os assuntos polêmicos. Tá? Ao introduzir o debate, a jornalista Mônica Waldvogel apresenta os debatedores. Com que intenção isso é feito? Né? Ela apresenta, né, as pessoas, né, que vão estar debatendo sobre o assunto, né, para expor, né, a formação aí, né, dos debatedores, né, para poder eles estarem aí, o espectador, né, a pessoa que está assistindo, saber, né, quem são aí as pessoas que vão estar falando sobre o tema aí abordado. Por que a jornalista optou por apresentar a profissão dos debatedores? Né? Porque todos dois, né, vocês vão ler lá e quem já leu já sabe, né, todos dois aí eles são profissionais da área jurídica. Tá? O que isso confere ao debate? Né? E sendo assim, eles sendo da área jurídica, né, eles têm informações para passar, né, com maior credibilidade, porque eles estão, né, por dentro, né, das informações, né, eles vão ter os argumentos, né, tudo de acordo aí com a área que eles atuam. Com base no texto lido, explique com que objetivo um debate é realizado. Então, para que se tem um debate? Para que se forma um debate? Na escola, né, muitas vezes a gente, né, pega lá um tema, coloca a turma sentada em círculo, né, e faz lá um debate. Qual o objetivo disso? Né? É para que cada um, né, defenda a sua posição, o seu ponto de vista, né, o seu interesse, né, interesse da sociedade, de acordo com a sociedade, né? Então, o objetivo é esse. Página 160. Sobre a participação do moderador e dos debatedores no texto lido, responda as questões. Quem é o moderador nesse debate e que função ele desempenha? Então, o moderador aí é a jornalista,
né, a Mônica Waldvogel. Então, ela que é o moderador aí. E qual é a função que ela tem aí nessa participação, né? Ela introduz o debate, né? Ela apresenta os debatedores, né? E ela orienta, né, a discussão, né? Fazendo com que alguns comentários, né? Momentos de comentários, né, cada um reflita, né, e apresente diferentes aspectos, né, envolvidos no assunto. Então, esse aí é o papel dela, a função dela, né, da jornalista, no caso aí. Que função cada um dos debatedores desempenha nesse debate? Então, como são dois debatedores, né, são lá o Thales e o André, né, eles apresentam argumentos favoráveis, né, um é favorável e o outro é contrário, tá? Em relação aí à redução da maioridade penal. No início do debate, ao afirmar que é favorável à redução da maioridade penal, o promotor de justiça Thales César de Oliveira emprega um argumento para justificar e comprovar seu ponto de vista. Que argumento é esse? Então, ele fala que ele é favorável e ele dá o argumento dele, né? Por que ele é favorável, né? Então, qual é esse argumento que ele usa? Né? Ele afirma que a partir dos 16 anos, o adolescente sabe exatamente o que está fazendo. Por isso, deve responder por seus atos. Além disso, afirma que o Estatuto da Criança e do Adolescente não está preparado para a criminalidade atual. Então, esse aí é o argumento dele, né? Para ele estar aí intensificando ser favorável à redução da maioridade penal. Ao contrário de Thales, qual é a posição assumida por André em relação à maioridade penal? O André ele é contrário, né? Ele não é a favor, ele é contrário à redução da maioridade penal. E ele afirma que o jovem deveria ter maior proteção do Estado, conforme prevê a Constituição Federal. Então, esse é o argumento que ele usa aí por ser contrário, né, à maioridade penal. Leia os trechos a seguir. Então, o livro traz aí dois trechos, trecho A e trecho B. Trecho A diz assim: esses dados são do IBGE. A Unicef também mostra que 33 mil jovens morreram entre 12 e 18 anos. 33 mil jovens morreram entre 2006 e 2012, ou seja, é uma parte da população que, ao invés de ser bem cuidada, está sendo mal cuidada. E o trecho B? São trechos, tá, gente? Por isso que começa aí com as reticências. Quando se fala que 1% dos crimes praticados no Brasil são praticados por adolescentes, quer dar a ideia de que é um número muito pequeno, é um número muito grande. Por quê? Porque o adolescente ingressa na criminalidade violenta a partir dos 16. Então, nós estamos dizendo que os adolescentes de 16 e 17 anos estão praticando 1% de todos os crimes. E os outros 99%? De 18 até os seus 70 anos, quer dizer, é óbvio que o número de crimes praticados por adolescentes obrigatoriamente tem que ser menor, mas ainda assim, quando considero de 16 e 17, 1% me parece um número assustador. Nos trechos, ambos os debatedores apresentam dados numéricos e dados estatísticos. Explique de que forma esses dados são incorporados como estratégia argumentativa em cada um dos trechos. Então, esses dados, né, além de eles serem expostos, eles são analisados, né, direcionando o público, né, para a ideia que se quer concluir. No trecho A, por exemplo, quando ele fala, né, afirma, né, a base de dados que os jovens não estão sendo bem cuidados pelo Estado, né, ele dá essa afirmação
que comprova, né? E no trecho B, o debatedor analisa o dado estatístico de 1%, né? Como ele coloca aí logo no início, né? Dos crimes praticados no Brasil, né? Referindo-se aí aos adolescentes e colocando em um contexto que permite concluir que esse dado é significativo e assustador, né? Como ele termina aí o trecho B. Oitava questão. Apesar de os dados numéricos e estatísticos serem uma importante estratégia argumentativa, é lógico que quando você fala que é a favor, que você é ao contrário, você tem que ter seus argumentos, tem que dizer o porquê, né? E se você tiver como colocar aí, como foi colocado, né, os dados numéricos, né, dados estatísticos, o seu argumento fica com maior credibilidade, tá? Então, ele coloca aí que, na oitava questão, tá? Página 161. Tales faz uma crítica em relação a eles, observe. E aí ele tira aí o trecho, né? É o resto diluído dos demais delitos, mas os principais são tráfico e roubo. Agora um detalhe que eu acho que é importante, porque a questão de número estatístico é muito perigosa. O número a gente pode usar, muitas vezes, ao nosso bel prazer. Qual é a crítica em relação ao uso de dados numéricos e estatísticos em uma argumentação? Então, quando ele fala aí, né, desses dados, né, numéricos, né, que pode ser utilizados ao nosso bel prazer, ele critica, né, de que esses números, né, poderem ser usados de forma perigosa, ou seja, né, a intenção de convencer, né, a pessoa que está assistindo o debate a respeito de um assunto, né? Então, por isso que ele coloca essa aí nessa crítica aí em relação aos dados. Página 162. Ao apresentar os dados numéricos, André cita fontes como IBGE e Unicef. Pesquise mais informações sobre essas fontes e explique o efeito que elas causam no texto ao empregar seus dados. Então, vocês, né, depois podem até, por curiosidade, né, estar pesquisando, mas essas fontes elas são consideradas órgãos confiáveis, tá? Por isso que foi citado aí, para garantir o que? A credibilidade, né, as informações que está sendo passada, tá? 10ª questão. Estou na página 162, tá? A 10ª questão, ele traz outro trecho aí do debate. André Ked, aí ele fala, a mídia vem e pega um crime que chama atenção. É evidente que chama atenção que um garoto queime alguém vivo, como qualquer crime bárbaro, chama atenção. O problema é que a gente não pode pensar dessa forma imediatista e midiática. O direito penal da emergência tem que ser afastado. A gente tem que pensar com razão sobre o direito penal. Então, atrair meninos de 16 a 18 anos para nossas penitenciárias, a gente já está com a terceira população de encarceramento no mundo e as taxas absurdas subindo. A gente tem que ver do ponto de vista da efetividade. Em que isso vai ajudar? O que a gente vai fazer com os nossos adolescentes? Então, são essas perguntas que ele deixa aí, né, para estar sendo refletidas, né? O debatedor faz uma crítica à mídia. Que crítica é essa? Né? Ele critica, né, a forma que a mídia trata os crimes cometidos por jovens, né, que chamam a atenção e sensibilizam o espectador. A mídia por audiência trata esse tipo de assunto como um espetáculo, não se aprofundando de forma responsável nos fatos por trás dos acontecimentos. Isso aí é a crítica, né, que ele traz aí. No final do trecho, o debatedor lança 2 questionamentos. Com que intenção ele faz isso?
né? São essas perguntas aqui que ele faz, né? Ele faz essas duas perguntas justamente como eu falei, né? Para fazer com que o leitor ou o espectador, né? No caso como foi televisivo aí, né? Esse debate, ele reflita sobre o assunto, tá? Apesar dos debatedores apresentarem posições diferentes sobre o mesmo assunto, o que é possível concluir sobre a forma como eles se tratam e ouvem os argumentos contrários um do outro. Então, eles estão falando do mesmo assunto, sendo que um é a favor e o outro é ao contrário, né? Então, como eles tratam isso? Né? Eles tratam o assunto com respeito em relação às ideias contrárias às suas, né? E eles deixam assim, em evidência o respeito, né, de um com o outro, mesmo um sendo a favor e o outro sendo o contrário. Página 163. O debate, gente, é um assunto bem tranquilo, né, e faz parte aí do nosso dia a dia, né, porque o que a gente mais vê hoje aí são os debates, né. Releia os trechos a seguir extraídos do debate. Então, o livro trouxe aí os quatro trechos para a gente estar analisando aí. Letra A. Os dados estão aí esparsos, mas nem sempre são divulgados com o devido cuidado. Letra B. Trecho B. É que a proporcionalidade é diferente, porque jovens não morrem de causas naturais normalmente. Trecho C. 33 mil jovens morreram entre 2006 e 2012, ou seja, é uma parte da população que, ao invés de ser bem cuidada, está sendo mal cuidada. E o trecho D, o nosso sistema penal fracassou ou é uma questão da sociedade que não tem, digamos, nenhum instrumento para enfrentar a questão da criminalidade? Então, vocês viram aí que nesses 4 trechos nós temos palavrinhas, né, conectivos em destaque, né? No conectivo A, nós temos aí a conjunção mais, no B o porquê, no C ou seja e no D o ou, né? Agora preencha o quadro abaixo indicando a relação de sentido estabelecida pelos elementos coesivos em destaque nos textos. Então, nós vamos analisar aí cada palavrinha dessa destacada, né? Qual o sentido delas aí. O mais aí está no sentido de oposição. O porquê junto, sem acento, o sentido dele aí é de uma explicação. O ou seja, né, no trecho C, ele apresenta, né, a mesma informação já dita, em outras palavras, tá? E o ou, que é o conectivo aí do trecho D, ele indica aí alternância, né? Questionando aí sobre duas possibilidades, ou uma ou outra, né? Ou fracassou ou é uma questão da sociedade, né? Então, pessoal, fizemos até aqui página 163, tá? Eu vou pedir para vocês estarem fazendo a página 164 até a página 169, tá? Se vocês puderem fazer, tá? Eu agradeço, porque vai dar um adianto, né, nesse capítulo, tá? O nosso próximo vídeo, eu vou estar fazendo a correção daquele exercício que eu pedi, tá? Para vocês fazerem o exercício avaliativo, tá? Vou fazer a correção e se o vídeo não ficar muito grande, aí eu já faço também a correção dessas páginas que eu estou pedindo para vocês estarem fazendo, tá? Página 164 até a página 169. E aí a gente finaliza aí o nosso livro, tá ok? Qualquer dúvida pode entrar em contato, como eu sempre falo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Mais um vídeo nosso aí, ok? Então, estou indo, beijos e até a próxima. Tchau, tchau!